ele se coloca na empatia de sentir a dor humana. Porque o que é a morte para nós? A morte para nós, ela é a separação causada por quem? É a separação causada pelo pecado. Se Adão e Eva não pecam lá no Éden, nós não conheceríamos a morte. Mas a partir do momento em que eles pecaram, nós conhecemos a morte. E a morte para nós é esta separação. Mas a misericórdia de Deus é tão grande para nós, que Ele morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos receber a salvação. Para que nós pudéssemos dizer que todos os nossos pecados foram castigados lá naquela cruz. Aleluia! Não existe condenação, não existe imputação contra a nossa vida, porque Cristo pagou todos os nossos pecados. Glória a Deus. Quando Paulo fala à igreja de Roma, lá no capítulo 8 de Romanos, não existe condenação, não é a fome, não é a nudez, nada vai nos separar do amor de Cristo. Porque Cristo chorou. Quando o mal-humorado e resistente profeta Jonas, olha só, muitas vezes nós falamos de Jonas e só vemos o fato. Jonas não quis ir pregar a Nínive porque ele tinha medo. Mas não era só isso. Se nós olharmos o livro de Jonas, vai ver que ele era mal-humorado. Ele não era uma pessoa que era sociável. Não, ele não era isso. Mas Deus teve compaixão daquele povo Nínive, um povo cruel. Não era um povo bom, não. Mas ele teve compaixão daquele povo. Aí, quando nós vemos no livro de Jonas, ele lamentar por uma planta que estava morrendo, o Senhor vai e mostra se ele lamenta por uma planta. Capítulo 4 do livro de Jonas, versículos 10 e 11, vai dizer: tenho compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Olha só. Muitas vezes, e principalmente hoje, nós vemos pessoas que dão mais amor a um pet, a um animal, a uma planta, do que ao ser humano. E isso já estava escrito, que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Oh, Jesus. Jonas ali, ele não queria, mas apesar de todo o pecado, apesar de toda a fraqueza, Deus, ele sempre vai tratar o ser humano com compaixão. Sempre. Na minha concepção, no meu ser falho, no meu ser humano, eu posso não querer perdoar. Posso ter o coração duro para perdoar. Mas o amor de Deus transcende todas as coisas. Isso não quer dizer que nós temos licença para errar, de forma alguma. Mas nós temos que entender que o Senhor, ele sempre nos ensina. Vai e não peques.
A palavra de Deus, ela é santa, ela é completa. Por que que Jesus chorou? Porque Ele é um Deus misericordioso. Lá no Salmo 103, versículo 8, vai dizer: o Senhor é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso. Olha só quais são as características do nosso Senhor. Ele tem bondade, Ele tem misericórdia, Ele tem paciência, Ele tem amor. Jesus, Ele chorou por quê? Porque Ele viu o sofrimento de Marta, porque Ele viu o sofrimento de Maria, porque Ele viu quão importante aquele homem era naquele local. Jesus chorou, por quê? Porque Ele sabia do coração do homem. Jesus chorou porque Ele é misericordioso e Ele sabia o que viria na sua vida. Muitas vezes nós nos questionamos muito: Senhor, por que que isso não acontece na minha vida? Senhor, eu te peço tanto. Aí a gente vai lá em Mateus e diz: tudo que pedires em nome do teu Pai que está no céu, recebereis. Mas eu entendi uma coisa, no pouco que eu já estudei da Bíblia, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Aí quando nós pegamos só esse versículo solto, nós entendemos: eu posso pedir tudo que Deus vai me dar. Eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Qual a probabilidade de eu ser presidente dos Estados Unidos? Praticamente zero. Não vou dizer que é zero, porque eu posso me naturalizar americano, aí tem aquele negócio todo. Pode ser que um dia aconteça. Pode ser. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Quase zero. Mas lá em Tiago, quando eu vou lá em Tiago, ele vai nos responder. Qual Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Ele vai dizer assim, ó: pedis e não receberdes. Por quê? Porque pedis mal. Pedis para vossa alegoria. Pedi para vosso querer pessoal. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 minutos na nossa vida. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas Deus sabe. Cristo sabe. O Espírito Santo sabe. Nós não estamos em nenhum momento de nossas vidas sós. Quando Cristo subiu ao céu, depois de ter ressuscitado, Ele disse: eu estou indo ao Pai, vos guardareis o lugar, mas não ficareis sós, contigo estarás o Espírito Santo. Aleluia. E em todos os momentos de nossas vidas, o Espírito Santo está conosco. Aleluia. Muitas vezes você olha para um lado, não tem ninguém. Você olha para o outro, não tem ninguém. Olha para a frente, não tem. Olha para trás, não tem. Você diz: eu estou sozinho. Mas não está, porque o Espírito Santo está contigo. O Senhor, Ele não te desampara em nenhum momento. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Versículos 22 e 23 vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor, o ato que Ele fez naquela cruz, em nenhum momento, pode ter certeza, por mais faltosos que sejamos, por mais incompreensíveis que sejamos,
O Senhor, Ele sabe todas as coisas em nossa vida. Aleluia. Há um ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses atrás, a Eduarda perdeu um bebê com 9 meses. O bebê já estava pronto para nascer e ele morreu. Foi muito difícil para mim. Eu chorei o que eu não chorei por Dona Neide. Eu chorei o que chorei por esse bebê quando eu chorei por Dona Delta, pelo Capitão Mozart. Não. Foi um impacto muito grande na minha vida. Principalmente quando nós fizemos o sepultamentozinho daquele caixão tão pequeno. E antes do sepultamento estava lá, aonde é que nós vamos enterrar. Olhava para o cemitério do vovô, todos estavam utilizados. Olhava para o da Mônica, todos estavam utilizados. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom que ninguém precisou mexer em nada. Porque em cima do local do túmulo não eram as gavetas. Tinha não é mausoléu o nome, é a parte de cima. Tinha uma saliênciazinha, uma gavetinha. E essa gavetinha coube bem direitinho naquele caixãozinho branco. Bem direitinho. 1 mês depois, 1 mês e meio depois, a gente soube a notícia. A Eduarda está grávida de novo. E hoje nós temos o Maurício. O que eu chorei naquele dia, hoje o Maurício não pode me ver. Deixa todos para estar com o vovô. Deus sabe todas as coisas. Nós não podemos dizer e se. Nós temos que tirar esse se da nossa vida. E entender que Deus, Ele é Deus misericordioso. Aleluia. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o hoje, Ele sabe o amanhã. E nós temos que nos colocar nas mãos dEle. Porque Ele é um Deus misericordioso. Aleluia, Deus santo. Porque Ele chorou, porque Ele teve empatia por nós. O que é empatia, pastor? Empatia é eu me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir o sentimento do outro, é estar vendo o que o outro está passando. Deus, em Cristo, Ele se colocou em nosso lugar. Ele é lindo. Ele é lindo. Mesmo sabendo que logo Lázaro iria ressuscitar, porque ele sabia. Mas ele chorou pelo sofrimento de Marta, pelo sofrimento de Maria. Ele chorou porque ele era empático com nós. Isaías 53, versículos 4 e 6 vai dizer: certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou a si todas as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava com Ele, sobre Ele, pelas suas feridas fomos sarados. Porque mesmo sendo o amor de separação, porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas nós que aceitamos a Cristo,
E um dia dobramos os nossos joelhos no altar e dissemos: Senhor, eu renuncio a esse mundo. Senhor, que a minha vida não exista mais. Senhor, eu te aceito em meu coração. E o nosso salário não é a morte, mas o preço que foi pago por nós foi um preço de sangue, foi o preço da cruz. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, 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 santo. 1 Coríntios, capítulos 11, versículos 23 em diante. A leitura oficial da Santa Ceia do Senhor, de acordo com o credo das Assembleias de Deus. Aleluia. Nós sabemos que existem algumas outras passagens, mas a Assembleia de Deus toma esse como texto principal, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Antes de orarmos pelos alimentos, eu pergunto: tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor Jesus e não deixar passar essa oportunidade de ceiar? Que muitas vezes a gente tem uma discussão em casa, tem algo assim a pular e diz: não, hoje eu não vou cear. Não perca essa oportunidade. Hoje pode ser a nossa última ceia. Aleluia. Louvado e agradecido. Não há vergonha no pedir perdão, de forma alguma. Todos nós somos falhos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai amado, eu te apresento tuas filhas que estão aqui à frente, Senhor Jesus. Tu conheces o seu caminhar, tu conheces o seu falar, tu conheces o seu pensar, Senhor Jesus. Nesse exato momento elas estão aqui te pedindo perdão, Senhor. Eu não acho condenação em nada, ó Pai, mas tu sabes todas as coisas. E a partir desse ato, Senhor Jesus, nós te pedimos o teu perdão, a tua graça, o teu poder, a tua consolação, a tua cura, o teu eu, Senhor Jesus, na vida delas. Assim, Deus querido, abençoa desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vamos orar pelo pão. Diácono Gilson, evangelista Eudes. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Evangelista Eudes vai orar pelo pão, apresentando o pão. Ó Pai querido, obrigado, estamos aqui em tua presença. Te apresento este pão, Pai, que representa o teu corpo, que foi moído pelas nossas iniquidades.
Muito obrigado, Senhor. Torna-nos dignos desse momento. Torna-nos, Senhor, digno de receber o pão. Ó Pai querido, cada um, Senhor Deus, perdoa todos os seus pecados, com pensamento, palavras e obras, e seja digno de receber o pão nesta noite, em nome de Jesus. E continuando com a transfiguração do vinho, Senhor Jesus, nós te apresentamos esse elemento, ó Pai, simbolizando o teu sangue, Pai amado, que esse ato memorial do teu sacrifício, Senhor Jesus, venha estar em nós todos os dias. Amém. Paola, coloca para Paola. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dó maior, filho. Escudo. Aleluia. Santo Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Bota o Ré maior. Por toda a minha vida, Aleluia. ó Senhor, te louvarei, pois não foda com a tua vida, que nunca me cansarei. Chave, fogo e terremoto, Aleluia. Vento forte que passou. já vivi tantos perigos, Mas tua voz me acalmou. toda a ordem e as estrelas, e ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo. Não há demônio, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé, diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Mais uma vez. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida, eu nunca me cansarei. chave, fogo e terremoto, Vento forte que passou,
tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas, e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há vergonha, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que eu entrego por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. E em memória do Senhor Jesus, façamos parte da ceia. Comamos o pão. Eu posso beber o pão. Aleluia! Segura aqui o meu. Vamos beber o pão. Glória, glória, glória! Rema, leva, furiata, surirá. Oh, glória, aleluia. Glórias agitando Jesus, aleluia. Santo, santo, aleluia. Semelhantemente, o Senhor Jesus, ele pegou o vinho, ele pegou o cálice, o suco de uva, e disse: este é o sangue que eu derramo por vós, este é o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. E em memória do Senhor, tomemos o vinho. Aleluia! Glória, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. A cruz para o meu Salvador. Madeira lavrada. Glória, 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 glória. Glorificado a glória do Senhor. Irmãos, Caminho nós hoje caí, tivemos mas Deus deu-lhe graça, Ele sente meu profundos caminho. em termos espirituais. Eu espero que você, ao chegar em casa, grave o que Deus falou para cada um, porque Deus falou para cada um aqui individualmente. Se alguém disser que eu estou errado, pode me apontar, mas Deus me disse que falou individualmente para cada um aqui. Aleluia. Segundo a necessidade. Glória. Então, só nos resta agradecer a Deus. Agradecer a Deus por sua misericórdia, porque nós não merecemos, mas Ele é tão perdoador e cumpridor da sua própria palavra,
que ele disse que aquele que confia nele, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai Santo e querido, nós te agradecemos por esse culto abençoado. Te agradecemos pela vida de cada um que esteve conosco esta noite, pela vida do nosso evangelista, do nosso diácono, dos louvadores, de cada membro que esteve sentado nesta cadeira, se alimentando do seu espírito, sim, porque tem muita gente que diz que é crente, mas vive faltando os cultos, com desculpa, porque eu fui para o aniversário, porque eu fui não sei para quê, porque eu fui não sei para lá, mas acontece que na hora da morte você tem que estar com Jesus Cristo, porque senão você não vai poder lugar que você pensa, você não vai guardar a vida eterna. E essa vida não é nada em relação à vida que Deus tem preparado para nós. Se essa vida, apesar das dificuldades, ainda tem momentos bons, imagine a vida eterna que será só de coisa boa. Então nós temos que, por isso que nós passamos pelo que passamos. E assim, Senhor, abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa o nosso evangelista, que se portou dignamente hoje, conduzindo este trabalho. Abençoa, Senhor, o nosso diácono. Abençoa, Senhor, o pastor Boza, que é meu filho, pastor da Assembleia de Deus, o Tempo Central, e que esteve hoje nos trazendo a sua palavra sua, na qual ele foi transmissor, retransmissor, porque a palavra é de Deus. E assim, Senhor, nos concede, eu vou dizer, porque o ano começou já há uma semana praticamente, mas como esse é o primeiro culto de Santa Ceia, que Deus nos conceda em 2004 de vitórias. 2024 de vitórias. Nós sabemos que as lutas serão grandes. Nós sabemos que o inimigo vai se vestir de cristão para enganar os tolos. Mas aquele que está firme na rocha, este jamais será enganado. E assim, Senhor, que a tua bênção se faça sobre nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco desde agora e para sempre. Eu digo amém. A igreja diga amém. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Graças a Deus. Concluir.